as histórias aqui da Cais da Sagração são inúmeras, o Bento sabe várias, a Kátia sabe várias, né? Tem livros que tem como cenário o próprio Josué Montello, né, que escreveu um livro maravilhoso sobre isso. Mas, assim, voltando à questão lá da barragem que fecha a Barra de São Luís entre Ponta de Itaqui, Ponta da Areia e Ponta do Bonfim. Será que hoje a gente conseguiria? Porque o Espigão, na época eu até participei indiretamente desse projeto, porque esse projeto foi delegado à Vale, eu trabalhava lá na época, e a gente não sabia realmente qual era a motivação, apenas foi feito o projeto de engenharia, e parece que criou um deslocamento de areia para outras áreas, né, Bento? Mas voltando à Barra lá de São Luís, então, você acha que do ponto de vista paisagístico, o Bandido não teria problema, né, Kátia, fazer essa barragem aí, né? A barragem? Sim. Não, a barragem eu não sei. O Espigão foi aprovado. Não, eu estou falando assim, ligando a Ponta da Areia à Ponta do Bonfim. Mas essa barragem, ela teria qual altura? Não, isso aí é outra questão, né? É uma ideia dada por um dos engenheiros, John, seu nome muito difícil. Inglês, isso ainda foi no século XIX, né? Isso já foi no começo do século agora, XIX. Começo do século XIX. E ele teve dois projetos que eu achei importantes, de todos os que apresentaram. A teoria era... a gente tem que falar desde o início, porque senão não dá para entender. Primeiro tem o grande estudo feito por Gomes de Souza sobre as marés, que é a coisa mais espetacular que eu conheço. Esse tem um documento espetacular. Ser conhecido. É um documento que eu coloquei no livro a íntegra dele. Uma vontade enorme de ter isso. Mas dos projetos para melhorar a Barra de São Luís, teve um, eu não me lembro agora o nome, o DOT, D-O-D-T. Ele... Era o que? O nome de um engenheiro? O nome do engenheiro, DOT, ele era estrangeiro. Ele queria limpar a barra utilizando a água. A ideia é muito boa para mim. Fechava o Bacanga, deixava umas 2 ou 3 portas de 200 metros até 300. Mas está falando... Estou falando outra coisa. Fechar o Rio Bacanga. O Rio Bacanga, lá em cima. Ele e usar a força da água para... E aí enchia com a maré alta, ele deixava aberto, enchia, fechava, deixava a maré baixar. Quando a maré estivesse lá embaixo, abria as portas, 3 portas, e aí saía aquele tubo de água que ia levando e limpando um canal. Esse era bom. E o canal, você faria o alinhamento dele, dava um alinhamento para ele correr. Isso ia acontecer na barragem, no aterro do Bacanga, e eu briguei muito. A cafeteira deixou até de falar comigo, de tanto eu ir para a televisão, e dizer que não aceitava que se fizesse. Passaram 1 ano calculando o canal que ia sair lá da barragem para chegar e não queria... Está falando da barragem ou do aterro? Estou falando do aterro. E primeiro a barragem, e tinha saída da água daquela abertura que tem, foi feito o canal, foi feito um estudo, tinha que ser feito o canal na curva, ninguém obedeceu nada. Eu me zanguei, fiz artigos no jornal, fui para a televisão, fui ao governador, ele acabou se zangando comigo, largou de falar comigo, eu era muito insistente. Tá bom, o que eu vou fazer? Deixa que acabaram com o negócio todo estragado. Então vamos ao segundo problema, que é o problema que tu queres, a ligação da barragem, porque o assoreamento continua, barragem, né? Vindo da Ponta da Areia ou Ponta do Bonfim? Ponta da Areia é o Bonfim. Isso foi ideia também desse jornalista inglês, que seria um lagoa que ia ser criado na frente de São Luís, então São Luís ia ficar sempre com maré alta lá, na altura de maré alta. Ia ficar muito mais bonito do que ficar aqui.
Eu aprovei isso aí também, achei que era interessante se fazer um estudo, contratar o São Paulo, o NPH, não sei se ainda está funcionando, porque eu trabalhava muito com ele, para se fazer um estudo e manter isso aí, fazer. Eu acho que seria muito bonito para São Luís, ficaria bonito. Eu Além acho que isso disso, resolveria até o problema do terminal de passageiro lá do centro. Porque Não, ele ficaria Mas a só- gente perderia essa coisa linda que essa maré vai e volta. Volta. Uma hora não tem água nenhuma, Mas depois está tem... cada vez assoreando mais. não, eu cara. faria, mas cada mais. vez, o problema é esse, cada vez está assoreando e esse pessoal não respeita, eles vão aterrando, vão aterrando e vai cada vez agravando mais isso aí. Mas esse assoreamento, ele vai impactar também a entrada para o Porto de Itaqui? Não. Não. Aí Mas ele esses vai camaradas- enfeiar mais a cidade. Porque eu lembro quando eu era garoto, a maré quando enchia, ela batia ali na mureta do Cais da Sagração, ela alagava tudo, ela não faz mais isso, né? O canal está cada vez mais estreito. Nem em agosto, na Não, maior ele está lua, cada não vez faz mais estreito. Então, a gente corre o risco de daqui a um tempo a gente ter um fio d'água. Daqui a 20, 30, 40 anos. Vai ter sei lá, 2 fios d'água. Vai ser Então o uma... espigão não resolveu, né? Não resolveu nada. Para mim, não. Então, esse projeto, eu achei até espetacular, porque você poderia fazer uma limpeza dentro dessa lagoa, escavar mais, limpar, dragagem, dragar, tirar todo o esgoto. Eu me lembrei lá de Estocolmo, estava numa ponte da frente do palácio e vi um camarada pescando. Ele baixava uma puçá assim de uns 2 metros de ferro, uma puçá grande, com roda de ferro. Ele baixava, esperava uns 5, 10 minutos, puxava, estava cheio de peixe. Aí eu disse, dentro da cidade, é fundo do palácio, aí ele escolhia os peixes que ele queria, do resto ele devolvia. Aí depois fui conversar com o pessoal lá do hotel. Rapaz, doutor, isso aqui era uma sujeira imensa, esses canais. Lá é só canal. Mas é porque essa atividade de pesca, Kátia, ela era muito comum ali na beira-mar e até na ponte. Ela morreu, ela tem uma ou outra pessoa fazendo para pegar bagrinho, né? Bagueta. Então eu perguntei, mas fui pegam tanto peixe, aí não tinha nada, estava tudo morto de esgoto. Passaram 10 anos limpando, tirando os esgotos e fecharam tudo e mantiveram como o camarada pensou. Eu Nós acho já que demos aqui uma ideia de um projeto para a nossa presidente da FUNPH, né, Kátia? Vamos fazer esse projetinho aí. Na verdade, isso primeiro tem pode que fazer estudar. o estudo, né? Antes de fazer um projeto. Mas quem viveu como garoto, como eu vivi na década de 60 em São Luís, você vê hoje realmente como era bonito aquilo ali quando a maré enchia, né? A água batendo nas muretas. Hoje não tem mais isso, está cada vez mais assoreado e nós estamos falando da Barra. Se você for entrar dentro do Rio Anil, essa coisa é mais trágica ainda. né? Não tem mais. O Rio Anil, se não cuidar, Está ele vai morrer. acabando, está acabando, vai acabar. Então, essa ideia é que salvaria tudo isso. A gente ia ficar com uma lagoa. E o Bacanga também está impactado no lado de lá. Também. Sim. Horrível, tudo horrível. Eu naveguei ali, eu fiz 2 barcos, 2 trimarã e naveguei aí São Luís todo e aí o litoral também. Eu conheci aquilo quando eu comecei a navegar, era uma coisa, 20 anos depois, eu saí, a Haroldo Tavares fez 3 trimarãs grandes e me deu para levar ele, pessoal para passear, eu guiando, eu mestre amador. Quando eu saí, ele devia calar 1,50 m, o meu barco calava 50 centímetros mais ou menos. Já saía arranhando o fundo. Mas, rapaz, não é possível, já está. Só assoreado. Pois é, essas histórias todas, por isso que é muito bom a gente conhecer a história, né, Kátia? Porque a partir da história você começa a entender o presente. E esses problemas que a gente está colocando aqui, né, que são muito bem relatados aqui no livro do Bento,
Isso é um processo muito lento, né? Nós estamos falando aí de 150, 200 anos, mas que nos últimos anos se acelerou isso por conta da ocupação das margens dos dois rios, e a gente corre o risco daqui de um tempo atravessar da Ponta do São Francisco, não sei se é um exagero, a pé, Sim. até o Cais da Sagração, que é o centro da cidade. Fora isso, dentro dos estudos do patrimônio, Cátia, tem mais alguma coisa que foi pensado, né, nessa questão ali daquela área? O problema do forte. Né? O Santo Antônio? Não, o Forte São Luís. O Forte São Luís, as pessoas não enxergam ele como forte, mas ele tem a primeira muralha, que fica no mar, com os 2 baluartes semicirculares, o primeiro terrapleno, que é onde passam os carros e os ônibus, que não deveriam, a segunda muralha, que chamam de Muro do Palácio dos Leões, mas na verdade é a segunda muralha, que foi interrompida nos anos 40. A primeira que fica no mar. Ah, tá. Né? A primeira liga os 2 baluartes semicirculares. Entendi. Aí o primeiro terrapleno, a segunda muralha, que chamam de Muro do Palácio dos Leões, que na verdade é a segunda muralha do forte, que foi interrompida para fazer o viaduto. O paliteiro do forte foi completamente entupido, da segunda muralha. Você tem o segundo terrapleno, que já fica no jardim do palácio, e a terceira muralha, inclusive com o poço do forte, e o paiol dela, que hoje é a capela do palácio. E o terceiro terrapleno foi invadido por um jardim, feito até pelo Burle Marx, com uma piscina. Né? Então, o forte, nós fizemos todos os estudos, porque essa parte mais alta, a drenagem das águas estão todas represadas nas muralhas, né? E a primeira muralha começou, como o próprio Bento falou, começou já chegando no segundo baluarte, que é o que tem o coreto, né? Ela começou a afundar. A gente conseguiu trazer uma engenheira especialista em estruturas antigas e fazer uma costura disso, né? Ali é um sistema impressionante, a maré entra, vai lá dentro, volta, por lá baixo, tudo por baixo, mas por conta das obras inadequadas que foram feitas, a gente já vinha avisando, contratamos o projeto para fazer toda a revitalização da área do forte. Infelizmente, não houve um acordo com o governador da época, tivemos que recuar, devolver os recursos, né? E avisamos que o problema ali era grave. Foi fechar a boca e logo, anos depois, parte da muralha que foi rompida pelo viaduto desabou. Isso é só o começo. Se fez aquele trabalho agora de contenção dessa muralha, do viaduto, mas é necessário, os estudos continuam, o governo do estado vai ter que continuar e contratar esse projeto para fazer tudo aquilo. Mas a ideia é recuperar a arquitetura antiga de todo o A proposta do IPHAN, na época que eu estava no IPHAN e que a gente contratou o projeto, era fazer a estabilização das muralhas todas, né? Abrir e ver a questão estudar profundamente a questão da drenagem, né? Por conta do impacto do trânsito. E tem outro impacto muito grande nas muralhas todas do Cais da Sagração, não só do forte, e que a gente fica vigilante o tempo todo. São árvores que crescem, abrindo, né? As raízes vão abrindo a alvenaria de pedra. Ali, né? é uma base de pedra, acho que madeira. Pedra, com óleo de uma parte de pedra, baleia, outra parte de pedra talhada, né? E com todo o aterro. É um projeto assim, com uma base hidráulica. É impressionante o projeto, como o Bento falou. O projeto realmente teve muitas críticas e tudo, mas é impressionante. Agora, ele não foi projetado para ter essa carga, né, inclusive esses dados pesado, não sei se estão caminhões, atualizados, ônibus mas e tudo. aquela via ali é a via onde passa mais de 40% das linhas de ônibus de São Luís. Sim, porque o terminal terminal está mais logo na movimentado frente. Nós contratamos o plano de mobilidade, o projeto também previa os estacionamentos subterrâneos e mudar o trânsito para não passar pelo forte, inclusive não passaria mais carro pelo forte, mas infelizmente na época não houve o apoio do governo do estado, prefeitura e tudo para que a gente conseguisse avançar com o projeto. Se perdeu uma oportunidade, se perdeu os recursos e hoje eu acho cada vez mais difícil, né, retomar uma coisa como essa.
Bem, a gente aqui teve uma aula de história aqui, né? Dois conhecedores profundos, né, da história recente do Maranhão. O Bento mais na área portuária, mas acaba... a gente olha o Bento assim, mas ele não é tão novo quanto parece, viu? O Bento conhece desde a história do Maranhão desde a década de 50. 85 anos. Então, e a Kátia Borges aí, que é profunda conhecedora da nossa história. A gente teria muitas histórias para contar aqui, muitas mesmo. Talvez esse um programa de 2 horas não coubesse tudo isso, talvez só uma série de programas. Mas aí quem tiver mais curiosidade de conhecer, tem esse livro aqui que eu já apresentei, que é do Bento, né, que relata essas histórias todas. E aí, mais do ponto de vista técnico, muitos relatórios, né, que ele conseguiu coletar, com a ajuda do Carlos Gaspar, que era presidente da ML, da associação, o Dr. Carlos, grande entusiasta disso tudo. Mas enfim, fica todas essas questões aqui que a presidente Kátia nos colocou, dessa preocupação com aquela região ali próximo ao Palácio dos Leões, ao antigo Forte São Luís, e também essa ideia de resolver esse assoreamento cada vez mais profundo da Barra de São Luís, que acho que caberia um estudo ali, Kátia, de fechar aquilo ali, que eu acho que além do ponto de vista paisagístico, resolveria uma série de problemas, inclusive o terminal de passageiro para Alcântara, que não teria mais problema de maré. Eu queria agradecer a presença de todos, o Bento pela grande simpatia de ter vindo até aqui, se deslocar da sua casa para nos atender, falar um pouco do que ele conhece, falar um pouco do livro dele. O livro dele não está disponível em qualquer lugar não, porque eu procurei ontem também, não tinha. Ainda não foi lançado, inclusive. Não foi lançado ainda, né? Eu estou com 13 livros para lançar. Olha só. Esse primeiro. Um dia eu vou chegar lá. 5 livros, se não, 10 livros são. História do Porto está aqui, eles dividiram em 5 livros. Ah, sim. Eu vou olhar essa semana. Outro livro está fora de catálogo também. História do Maranhão também foi dividido em 5 livros, que esses já estão praticamente prontos. Maravilha. Além Depois de disso, engenheiro, agora ele é historiador, tá vendo, cara? Além disso, tem esse livro. E que eles venham logo. Este livro aí, que foi lá, que eu entreguei a metade da produção deles que pagaram. E tem um romance, Brava Gente Nordestina, onde eu conto toda a Guerra de Canudos. Olha, e jogo um romance lá dentro. E tem outro romance que eu escrevi, que eu coloquei, Encantados do Itaqui, onde eu aproveitei para contar todas aquelas histórias de navio fantasma, não sei o quê, vida que é o que eu anotava tudo. Então eu fiz um romance e jogava os personagens um contando para o outro essas histórias todas, para que elas não sejam esquecidas. Muito obrigado aqui pela sua presença, dividir um pouco aqui a história toda que você conhece. Kátia, mais uma vez, muito obrigado. Sei que você estava com a agenda apertada aí, fez uma gentileza de cancelar compromisso e vir para cá. Eu achava que você não devia faltar esse programa aqui. Não podia, de jeito nenhum. Ainda mais com o Bento. Né? Não podia faltar. Eu sei que você é entusiasta do Cais da Sagração também. Então, obrigado, Kátia. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta, oferecimento de loja Centro Elétrico e Cimento Bravo. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócio na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.